Oi, gente! Muito prazer, eu sou a Milene. Muito obrigada a todos que estão assistindo, que estão participando. E antes de começar, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a Renata por ter me feito esse convite de participar desse movimento tão bonito, dessa ideia maravilhosa que ela teve, que foi a Quarentena Solidária, onde ela reuniu diversos profissionais de diversas áreas diferentes para falar sobre o que a gente sabe, né? Para compartilhar um pouco o nosso conhecimento com as pessoas e tendo a preocupação de ajudar pessoas nesse momento, né? De acrescentar alguma coisa na vida de outras pessoas nesse momento que a gente está passando tão singular, tão delicado, que para alguns está sendo bom, para outros não tanto, e algumas pessoas precisam de ajuda, outras podem ajudar, e é muito bonito ver esse movimento acontecendo, ver tudo isso se realizando, e principalmente é uma honra para mim poder fazer parte disso, poder disponibilizar um pouco do meu tempo e do meu conhecimento para ajudar. Então, obrigada mesmo, Rê, adorei, e eu espero que vocês que estão assistindo também gostem bastante do que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu, para quem não me conhece, sou Milene, eu sou empresária e psicanalista. Hoje eu moro na Itália, já há 3 anos que eu moro aqui, e eu trabalho com reconhecimento de cidadania italiana e também trabalho mudança de vida, então eu falo muito com as pessoas, com meus clientes e com quem quiser sobre essa questão de se preparar para mudar, se preparar para qualquer tipo de mudança na sua vida. É claro que no meu trabalho o que acontece muito é da gente falar de mudança em termos de mudar de país, porque as pessoas vêm aqui para a Itália para reconhecer a cidadania delas e depois querem morar no mundo. Mas tudo que eu falo serve para qualquer tipo de mudança que a gente queira fazer, seja ela interna, seja ela externa. E por isso eu entendi que a melhor coisa de se falar aqui seria sobre metas. E por quê, né? Geralmente a gente faz metas quando vira o ano, ou no máximo quando é um aniversário, né? Que realmente começa um ano novo na nossa vida. Mas eu vejo metas, o momento de fazer metas, aquele momento de início de um novo ciclo. Seja ele qual for, não necessariamente precisa ser a virada de um ano, mas quando a gente está começando uma coisa nova na nossa vida, né, um ciclo novo, está se reinventando e se redescobrindo, esse é o momento de planejar nossas metas. E tudo isso que a gente está passando, todo esse momento do mundo, né, eu vejo, já tive muitas fases nesse período, mas hoje eu tenho a visão de ver esse movimento de solidariedade, eu vejo pessoas se unindo, eu vejo pessoas se conectando não só com os outros, mas consigo mesmo. Essa conexão interna que é o mais importante. Então eu tenho certeza que quando a gente passar por isso, quando tudo isso acabar, vai ser o início de um novo ciclo para todo mundo que tá aqui. E é muito legal se você começar esse ciclo com metas determinadas para agora. Porque eu sei que se você está se conectando com você mesmo, você está descobrindo diversas coisas novas que nem sempre a gente tem ideia de que estão aqui dentro, né? Mas todo esse período de isolamento acaba trazendo isso pra gente, trazendo essa consciência de quem nós somos, dos tipos de sentimentos que a gente tem, das emoções que a gente se permite muito mais sentir nesse momento do isolamento, e aí vai ser um momento super bacana pra você quando isso acabar, porque você vai querer começar uma coisa nova, sendo essa pessoa que agora você sabe que é. E nada melhor do que ter metas bem planejadas para essa nova pessoa, não é mesmo? Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre como planejar metas, isso é um método que eu já uso há algum tempo, que dá muito certo. Já ensinei para várias pessoas e
tenho retorno muito positivo disso. Eu espero que funcionem também para vocês. No fim desse vídeo eu vou deixar meus contatos, minhas redes, porque eu gosto muito de receber compartilhamento, né? Quando vocês fazem alguma coisa, quando alguém faz alguma coisa que eu dei uma dica ou de alguma coisa que eu falei e deu certo para a pessoa, quando vocês me mandam uma mensagem ou postam alguma foto e fala obrigada por ter me falado isso, olha o insight que eu tive, eu fico muito feliz. E isso faz com que eu queira continuar trabalhando e fazendo isso que eu faço. Por isso, vou deixar todos os meus contatos aqui e eu espero que alguém que faça realmente isso, que coloque em prática tudo que eu vou passar para vocês, que possa me marcar ou me mandar, né, falar comigo sobre isso, porque isso com certeza faz o meu trabalho valer muito, muito a pena. Agora, vamos começar, e antes de pensar no que eu quero fazer, eu preciso olhar para dentro de mim. E eu imprimi aqui, eu não sei se vai ficar fácil de vocês verem, tá? Mas o primeiro passo para todo esse processo é você montar a sua roda da vida. E para quem não conhece esse termo, nunca ouviu falar em roda da vida, não sabe para que serve, a roda da vida é isso aqui. É uma roda, literalmente, que é dividida em vários setores da nossa vida. E onde que vocês conseguem? Eu vou deixar um link aqui embaixo nesse vídeo para vocês poderem fazer o download dessa roda mais fácil, mas de qualquer forma você pode simplesmente jogar no Google Roda da Vida, que vai ter diversos modelos, alguns mais completos, outros menos. Esse é o que eu mais gosto, eu acho ele o mais completo de todos. E como funciona essa roda da vida, como eu preencho, para que serve? Como eu disse, ela está dividida em diversos setores da nossa vida, tá? Então eu tenho aqui profissional, relacionamentos, qualidade de vida e pessoal. E dentro de cada um desses setores, cada um tem 3 divisões diferentes. Então, por exemplo, eu tenho família, vida social, relacionamento amoroso, espiritualidade, vida financeira, saúde, disposição. São diversos setores que a gente precisa avaliar dentro da gente e dar uma nota para esses setores de 1 a 10. Sendo 1 uma coisa que assim, você mal liga para aquilo, você nunca deu atenção para aquilo. E o 10 é a coisa que você mais faz, mais se preocupa, que você acha que tá maravilhoso, que você não mudaria nada, não tem nada que dá para fazer diferente aqui. Tá? Quando você pinta, você vai pintar. Se vocês conseguem enxergar aqui, tem os números aqui nessa roda. E você pinta ela de acordo com a nota que você dá para cada um desses setores. Preenchendo essa roda, ela vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Aqui, esse modelo que eu fiz, eu dei as notas. E eu consigo enxergar que algumas partes da vida estão melhores que outras. Vocês conseguem ver? E como funciona analisar esta roda? É o seguinte, vocês têm que considerar ela como realmente uma roda, como se fosse a roda de um carro. Então não importa ela ser grande ou pequena, o que importa é que, para que ela rode e que a sua vida caminhe bem, ela precisa ser uniforme, o mais uniforme possível. Porque quando a gente tem degraus muito grandes, é mais difícil dessa roda fluir. Então imagina a sua vida, ela é justamente a sua vida. Se você tem buracos nela, qualquer pedrinha que entrar nesse buraco vai atrapalhar todo o seu caminho, vai ser muito mais difícil você prosseguir. Então, a primeira coisa é analisar o quão uniforme está essa roda e verificar quais são os pontos que eu preciso prestar mais atenção na minha vida, que são aqueles que podem causar uma pausa. Nessa daqui, por exemplo, aqui eu vejo um buraco maior, porque aqui já tem, ó, um degrau muito alto. Ou se eu venho pra cá, aqui tá baixo, mas tá um pouco uniforme, mas aqui, ó, vem um degrau muito alto. Então, esses são os pontos que eu preciso trabalhar mais, porque eu preciso deixar a minha vida o mais uniforme possível. Mesmo que todos os itens estejam baixos, o importante é que eles estejam mais próximo possível um do outro.
Depois que eu conseguir trabalhar esses itens na minha vida, por exemplo, aqui, um dos itens é vida social. Então, se eu tenho uma nota baixa e tá muito diferente da outra, eu tenho que trabalhar a vida social. Então, por exemplo, vou procurar fazer novos amigos, ou vou sair mais com os amigos que eu tenho, vou fazer coisas que eu gosto, convidar mais as pessoas para ir comigo em algum lugar. Isso pode te ajudar de alguma forma a melhorar. E aí você se reavalia, vê se você tá realmente trabalhando esses itens e sempre refaz essa roda para ver se você tá chegando onde você queria chegar com ela. Agora, a nota ser baixa ou alta, o que muda? De novo, é uma roda. Então pensem num carrinho, por exemplo, de brinquedo, tem a roda pequenininha. Se você dá um impulso, ele não vai tão longe, porque tá pequena. Então, as notas baixas, elas vão fazer, se elas estiverem uniforme, elas vão fazer a sua vida fluir, mas de uma forma mais lenta. Então, o seu crescimento é um pouco mais lento, porque você tá dando uma nota baixa para tudo. Ou seja, é uma coisa que você precisa melhorar. A sua vida precisa crescer, você precisa se cuidar mais. Então, quando as nossas notas estão muito baixas, o ideal é que a gente pare para olhar muito mais para nós, porque a gente muitas vezes cuida muito mais do outro do que de nós mesmos, e por isso essas notas acabam sendo baixas, porque falta o nosso amor próprio, falta esse cuidado, o autocuidado, né? O tomar conta de nós mesmos, o ver o que a gente está precisando e não só dar para o outro. Que é uma coisa importante também, mas a gente não consegue doar o que a gente não tem. Então, se a gente não se cuida, dificilmente o que a gente está dando vai fazer bem de verdade para o outro. E uma roda que ela é bem cheia, ela é uniforme e grande, se você dá um impulso nela, ela vai muito mais longe, é muito mais fácil, exige menos esforço. Pensa também no pedalar. Quando a roda é pequenininha, quanto você tem que pedalar para chegar até um lugar? E quando a roda é grande, você pedala muito menos e você chega na mesma distância. E esse é o esforço que a gente faz na nossa vida. Quando a nossa roda tá grande, tá cheia, com pouco esforço a gente vai muito longe. Por isso, depois que a gente realmente conseguiu que a nossa roda ficasse uniforme, bonitinha, que ela já tá funcionando, a gente começa a cuidar para ela crescer, para as coisas ficarem mais fáceis, mais leve, para a gente conseguir nossos objetivos de uma forma mais fácil. E agora a gente realmente começa a falar sobre metas. Agora que a gente analisou a nossa vida, como a gente faz para montar as nossas metas? Baseado no que a gente monta nossas metas, né? Como a gente faz isso? Tudo que eu falar para vocês aqui, eu gosto muito de usar sempre papel e canetas coloridas, porque o nosso cérebro, ele entende melhor as coisas quando a gente está escrevendo e não no computador. Quando a gente escreve à mão, a gente coloca mais atenção no que a gente está fazendo, é mais fácil a visualização. O colorido, ele mexe muito com muitas partes do nosso cérebro, então ele incentiva o nosso cérebro a trabalhar melhor. Por isso, funciona melhor quando você realmente coloca a mão na massa e faz uma coisa bem chamativa, bem colorida, tá? O que eu faço para montar essas metas? O ideal é que você tenha pelo menos 2 metas de cada um dos setores dessa roda. Todos eles. Isso pode sim levar um tempo pra gente pensar, porque é muito normal que a gente só tenha metas relacionadas à nossa vida profissional, por exemplo, ou a viagens, ou a família, questão de quero ter filhos ou não, quero casar. Essas são as mais comuns, mas tem muitas partes da nossa vida que nem sempre a gente olha. E por isso que o ideal é que tenha realmente pelo menos 2 metas para cada um dos setores da roda. E os setores que estão mais baixos e que tem um degrau muito grande entre um e outro, façam pelo menos 3 metas, porque esses setores você precisa dar mais atenção. Então, ter mais metas significa que você tem que trabalhar mais nesses setores. E como fazer essas metas? Algumas dicas importantes que eu dou para vocês
é que as metas, elas, primeiro, precisam ser tangíveis. Se você fizer uma meta que no cenário atual você não consegue de forma alguma alcançar, é claro que a meta nem sempre é uma coisa que vai ser fácil e agradável, mas exige esforço. Mas tem coisa que não dá para alcançar, por exemplo, eu não posso me falar, eu quero me formar em medicina em 6 meses, porque é uma coisa que não é tangível, não existe essa possibilidade, né? Uma faculdade de medicina são 6 anos de estudo, mais a residência que a gente precisa fazer, então eu preciso considerar o que é real. A meta, ela precisa ser real para que você consiga atingir. Se você faz metas que estão totalmente fora da realidade, uma coisa que você não consegue alcançar, você vai se frustrar muito mais fácil e isso faz com que você desanime das outras metas que você fez. Então, a primeira coisa, e muito importante, é que elas sejam reais. A segunda dica é que as metas, elas tenham data definida e elas sejam muito claras para o nosso cérebro de como a gente faz para realizá-las. O nosso cérebro, por exemplo, entenda o seu cérebro como uma criancinha, sabe aquela bem sapeca que fala, não, eu vou dar um jeito, vou desviar disso aqui, ó. Minha mãe falou pra eu fazer isso, meu pai falou pra eu fazer aquilo, mas não vou dar um jeito de não fazer. O nosso cérebro é assim. Tudo que você coloca e que é um pouco difícil, ele vai tentar dar uma esquivada. Por isso, as suas metas têm que ser bem claras e bem fáceis de entender, assim, bem específicas. Um exemplo que eu dou é: quero fazer 3 viagens esse ano. E quando eu escrevi, eu tô pensando em 3 viagens internacionais, por exemplo. Mas o meu cérebro vai entender que eu viajar de São Paulo até a Praia Grande já é uma viagem. O que não deixa de ser verdade é que pode ser que sua meta seja isso. Mas quando eu escrevi, eu tava pensando em viagem internacional. Só que eu não deixei isso claro na forma que eu escrevi. Eu só falei que eu queria viajar. Então, o nosso cérebro, ele vai trabalhar para uma viagem, não importa qual, tá? A mesma coisa, questão de datas. Se eu colocar, eu quero abrir a minha empresa até julho. Julho de que ano? Se eu não colocar de que ano, o meu cérebro vai trabalhar para julho. Não importa que julho. Então, eu tenho sempre essa desculpa por não ter feito a meta, porque eu formulei essa meta de forma errada. Eu sei que falando assim, pode ser que você esteja pensando, imagina, eu sei o que eu tô fazendo, eu que tô escrevendo, meu cérebro não vai pensar assim porque é eu que tô fazendo, eu que tô pensando. Mas sim, o nosso cérebro prega peças na gente, então não custa nada escrever de uma forma clara exatamente tudo aquilo que você quer. Uma outra coisa é evitar a palavra não, porque nem sempre o nosso cérebro absorve a palavra não. Então imagina se eu falo pra você, não pense num elefante vermelho. O que você tá pensando? Se você não pensou num elefante vermelho, você pensou pelo menos em um elefante ou em alguma coisa vermelha. O cérebro, ele tem uma dificuldade de entender o não. Então, se você tem uma meta que, por exemplo, não quero comer carne. Não escreva não quero comer carne. Escreva quero comer somente verduras, legumes, carboidratos e o que quer que seja, pelo menos 5 vezes na semana. Então, não coloque o não. Não quero mais fumar. Não adianta. Essa meta vai ser muito mais difícil de ser cumprida porque tem o não. Então, sempre que você pensar numa meta de parar alguma coisa ou de não fazer alguma coisa, pense no que você pode fazer ao invés de não fazer aquilo. Tá? O que é a mesma coisa, mas a forma de falar num tom positivo funciona melhor do que no negativo. Quando você termina de fazer essas metas, já tudo direitinho, você faz submetas do o que eu preciso para chegar nessa meta, o que eu preciso para bater essa meta.
Então, se, por exemplo, eu quero fazer uma viagem internacional, quero viajar para Paris até dezembro de 2020. Tá tudo bonitinho ali. O que eu preciso para chegar lá? Preciso trabalhar mais? Preciso vender algumas coisas que eu tenho para juntar mais dinheiro? Preciso pedir férias no trabalho adiantado? Não importa o que você precisa, mas pense em tudo aquilo que é necessário fazer para que aquela meta seja cumprida e escreva embaixo dessa meta tudo que você vai precisar fazer para chegar até ela. Imagine a sua meta como um topo de uma escada e essas submetas são degrau por degrau. Todos eles que você precisa subir, porque não dá para você escalar diretamente para o topo, existe um caminho a ser percorrido. E é importante que o nosso cérebro entenda isso também, porque, de novo, se você não cumpre a meta, a frustração vem com tudo. Mas se você conseguiu chegar no meio da escada, a frustração é muito menor do que se você estava aqui tentando só escalar lá para cima direto e cair. Então a frustração é muito maior nesse caso. Por isso é importante a gente colocar degrau por degrau e lembrar sempre de cada degrau que a gente subir, comemorar, dar valor, valorizar todo o nosso esforço, tudo aquilo que a gente faz. Terminando de escrever todas essas metas e submetas, mais um trabalho de visualização eu convido vocês a fazer, que funciona super bem. E daí, se alguém preferir fazer no computador, não é um problema. Mas é montar um quadro de metas, onde você vai colocar essas metas escritas e também imagens dessas metas cumpridas. Coloca um monte de imagem. Você quer ir para Paris? Coloca ali a foto, faz no Photoshop uma carinha sua na Torre Eiffel, assim, dando tchauzinho, alguma coisa do tipo. E coloca essa imagem. Se você puder fazer esse quadro realmente com imagens, né, com figuras e físico, e colocar num lugar que você tá ali todos os dias, você olha para aquilo, porque quando você visualiza aquela coisa, você atrai. E isso funciona com qualquer coisa na sua vida. Você visualizar faz ela chegar a você mais fácil, porque você lembra que você quer aquilo todos os dias. Então, ter esse quadro montado ajuda muito quando a gente está falando em metas, porque todos os dias você se lembra do porquê você está fazendo aquilo, porquê você está trabalhando, porquê você está se esforçando mais, porquê você está estudando uma língua nova, ou qualquer coisa que seja que você decidiu fazer. E aquilo vem uma motivação. E ter a sua roda da vida preenchida também nesse quadro faz você se lembrar de quem você é e se lembrar de olhar para você sempre que alguma coisa sair um pouco do equilíbrio. Depois de montado esse quadro, simplesmente visualizem e eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir alcançar a meta de vocês quando vocês fizerem isso, porque a gente engana aquela criancinha teimosa que tá no nosso cérebro e ele lembra que a gente tá aqui, que a gente pode, que a gente é capaz, que a gente tem tudo para conseguir tudo aquilo que a gente quer. Basta a gente realmente se esforçar e querer de verdade. Eu fico por aqui. Foi só... Tentei resumir, assim, de forma bem rápida e que fique claro para vocês como funciona essa questão de organizar as metas, mas o que eu deixo de mensagem mais importante, que é o início de tudo isso, é aproveitem esse tempo para olhar para dentro, para refletir sobre quem vocês são, sobre o que está faltando na vida de vocês, sobre que parte da sua vida você não tem dado tanta atenção e que você precisa olhar com mais cuidado. Eu me coloco à disposição também se alguém precisar conversar, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso que eu passei para vocês agora, sobre como fazer. Eu vou mostrar meu quadro de metas para vocês. Vamos ver se dá para ver. Lá em cima, tá vendo? Eu tenho todas as minhas metas aqui escritas e as imagens aqui. Ele faz parte do meu dia, tá aqui no meu escritório todos os dias. E ele me ajuda todo dia a me lembrar de quem eu sou e o que eu quero. Então não se esqueçam de olhar para dentro de vocês e se lembrarem sempre disso.
E eu desejo a todos vocês muita força, que vocês consigam ver esse momento como um momento realmente de evolução, de conexão, de solidariedade, que a gente precisa agora se unir, né? Acho que refletir sobre tudo que a gente tem feito, como a nossa vida tem sido, né? Que tipo de energia a gente está mandando para o mundo e talvez reinventar isso, talvez reformular tudo isso. É um momento ótimo para se refletir, para repensar e talvez para mudar completamente o que a gente era ou mudar só um pouquinho, mas é um momento sim de mudança e de conexão e de força. Então eu desejo que todos vocês tenham muita força para passar por isso. Me coloco à disposição de verdade para qualquer um que precisar conversar. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo do vídeo na descrição. Podem falar comigo. O meu Instagram é Milene Paz. É a rede que eu mais acesso, então é preferível. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, geralmente eu respondo mais rápido por lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi curtinha a aula, mas acho que valeu. Deu para ter uma ideia de como fazer tudo isso, né? Como planejar o nosso próximo ciclo, que vai começar, se Deus quiser, em breve. E é isso aí. Deixo vocês por aqui. Mais uma vez, obrigada a todos que assistiram, obrigada Rê por ter me dado essa oportunidade e a gente se vê. Grande beijo, tchau, tchau.